Boa noite, amigos. Agora exatamente 21 horas, 3 minutos. Estamos entrando mais uma vez ao vivo dentro da página da Rádio Galera no Facebook. E uma noite quarta-feira toda especial, né? Dizem que depois da tempestade vem a bonança, né? Depois de toda uma turbulência que tivemos aí na noite passada, até mesmo nessa quarta-feira, com temporal, ciclone no Rio Grande do Sul, uma situação terrível, né? Em vários locais do estado e até mesmo Santa Catarina. Agora vamos amenizar, né? Vamos falar de coisa boa, porque falar de futebol sempre é importante, ainda mais nessa época de pandemia, torcedor, e hoje é uma noite especial para o torcedor gremista, né? Para saber um pouquinho como é que anda o futebol feminino do Grêmio, né? Com toda a situação, como as meninas estão se preparando para o retorno do futebol, também, né? Saber como o Grêmio, nesse momento, está tratando o futebol feminino. E para tudo isso, claro, a gente vai ter um bate-papo aí nos próximos minutos com Álvaro Prange, ele que é coordenador do futebol feminino do Grêmio, também com a Patrícia Guzmão, técnica do time feminino do Tricolor Gaúcho, o meu colega Rafael Passos, da Rádio Galera, o repórter mais, né, que mais entende futebol feminino no Rio Grande do Sul, que mais acompanha o futebol feminino no Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, é o Rafa. E também no início dessa live está conosco a Nicole Ábido, ela que é consuleza do Grêmio na cidade de Novo Hamburgo, também que realiza um trabalho espetacular, né, com muitas ações sociais. E primeiramente, vou dar uma boa noite a elas, né? Eu acho que o Rafa e o Álvaro não vão ficar bravos, né, numa noite especial de futebol feminino, começar pelas meninas. Vou começar por ti, Patrícia, muito boa noite. Seja bem-vinda aqui à Rádio Galera, mais uma vez, né, para falar um pouquinho hoje nessa live aqui com o torcedor gremista. Boa noite a todos. Sempre bom estar podendo falar de futebol feminino, né? É importante falar sobre esse momento que a gente está vivendo e contribuir aí para quem, né, quiser fazer uma pergunta ou está com dúvida em relação ao futebol feminino do Grêmio, a gente está aí à disposição. Maravilha. Já já a gente vai, olha, perguntar tudo e um pouco mais para a Patrícia, para o Álvaro, né? O pessoal vem quente, né? Parece que vai ser uma noite legal, hein? Nessa próxima uma hora e um pouquinho. Às vezes a gente abusa um pouquinho dos convidados, né? Ainda mais convidados especiais como o Álvaro e a Patrícia. Mas quero dar uma boa noite também à minha amiga Nicole Ábido, ela que é consuleza do Grêmio na cidade de Novo Hamburgo. Olha, realiza um trabalho espetacular. Todos os consulados femininos, né? O departamento consular do Grêmio é muito atuante como um todo, mas falando especificamente dos consulados femininos e falando, né, mais ainda específico do consulado de Novo Hamburgo, que tem a oportunidade de acompanhar esse trabalho de perto. Olha, parabéns, Nicole, por todo o trabalho. Boa noite a ti também. Boa noite, Jairo. Muito obrigada. Boa noite a todo mundo. Então, estou aqui para divulgar algumas ações nossas que vão decorrer agora, nesses próximos dias. Nós estamos com uma arrecadação de leites integrais até o dia 15 de julho para doação para a ABEF aqui de Novo Hamburgo, que nesses últimos tempos recebeu bastante crianças e eles estão necessitando bastante de leites integrais. Então, quem puder contribuir, pode me chamar através da página do Face ou do Instagram do consulado, que a gente combina para pegar os leites, enfim. E nós também estamos com outra ação em conjunto, a Esquina Beer House, ao consulado masculino aqui de Novo Hamburgo, onde compra 2 hambúrgueres e ganha 1 litro de chopp por R$15 no alimento não perecível. Nossa meta é arrecadar 1 tonelada de alimentos para doar aqui para o pessoal de Novo Hamburgo. Poxa, 2 grandes ações, né? A promoção vai até o dia 15 também, são 15 dias, começa hoje e vai até o dia 15 também. Então são 2 ações, essa de arrecadação de leite lá para a BEF, né, que cuida de crianças, isso, atende crianças, adolescentes, enfim, bebês, inclusive, né, muitos bebês, e também essa outra de arrecadação de alimentos, é isso? Isso, aham. Tá, e aí o pessoal pode... As duas vão até o dia 15. Tá certo. E o pessoal então pode te procurar nas redes sociais, Nicole, é isso? Sim, pode procurar pelo meu, enfim, e pelas páginas do consulado também. A gente está no Instagram e no Facebook. Qual é o Instagram do Consulado Feminino de Novo Hamburgo? Consulado Feminino NH. E no Face? Também, Consulado Feminino NH. Nicole, parabéns mais uma vez pelo grande trabalho de vocês, né?
e com certeza aí o pessoal vai ajudar, vai contribuir, vai dar esse apoio, viu? Muito obrigada, viu, Jair? Muito obrigada pelo espaço aqui para eu poder falar das ações, viu? E depois continua mandando recado aí na live agora pro Álvaro e pra Patrícia, viu? Pode deixar que eu vou continuar assim. Valeu, então. Daí a Nicole, então, conosco também, né? Dando o recado e, poxa, chamando para ações sociais, né? Esse trabalho todo que o Consulado Feminino do Grêmio Novo Hamburgo e o Departamento Consular do Grêmio como um todo, os consulados femininos, têm realizado de forma espetacular. Quero dar uma boa noite, não é? O nosso convidado, Álvaro Prange. Teu microfone, o teu mic está desligado, viu, Álvaro? Só para não ter problema. Ele que é coordenador aí do futebol feminino do Grêmio. Seja bem-vindo também à live da galera nessa noite, Álvaro. Obrigado, boa noite, Jairo, Patrícia, Rafa. Obrigado pelo convite. É fundamental esse espaço que o futebol feminino ganha, porque a gente precisa discutir mais, não só modalidade, mas tudo que ela pode representar na sociedade, né? Um momento social que a gente vê de muitas mudanças, vamos dizer assim, de muitas representações levantando bandeira, e o futebol feminino também serve para isso. Então, é fundamental esse espaço para a gente colocar tudo que a gente entende em termos esportivos, mas também a gente está inserido na sociedade e a gente tem que levar isso em consideração. Obrigado pelo convite. Maravilha. Já vamos conversar bastante aí com o Álvaro, com a Patrícia. Lembrando que as lives da galera sempre tem a parceria, né, a participação aí do BetSul, site de apostas. E nessa noite especial, né, poxa, falando de futebol feminino, logicamente a parceria também dos consulados femininos gremistas. Quero dar uma boa noite ao repórter mais bem informado sobre futebol feminino no Rio Grande do Sul, grande Rafa Passos, meu colega, meu irmão. Também seja bem-vindo à live da galera nessa noite, Rafa. Boa noite, Jairo Cuba. Boa noite aos amigos ligados no Facebook da Rádio Galera. Um abraço especial para Patrícia Guzmão e para o Álvaro, que são os profissionais que comandam o departamento feminino do Grêmio, o Álvaro na coordenação e a Pati no comando técnico, né? Vamos por essa noite de muito bate-papo sobre o futebol feminino, sobre as gurias gremistas. Maravilha, então. 21h10. E convidar o pessoal que já está nos acompanhando. Já tem uma galera aqui nas redes sociais, né? Principalmente na live aqui, já mandando recado, compartilhando. E justamente para compartilhar a live, para mandar o seu alô, participar ao vivo, já a gente começa a mandar os abraços e também as perguntas, né? Porque certamente surgirão muitas perguntas aí ao longo da noite. Começar por ti, Patrícia. Como o Grêmio vem, né, trabalhando esse momento, que na parte técnica exclusivamente, né? Começar falando contigo sobre isso. Como as meninas estão mantendo a sua preparação, como estão conseguindo trabalhar, e você também, né, de alguma forma, estar inserida nesse trabalho diário com elas, mesmo à distância. Hein? Bom, um momento difícil, né, um momento que pegou todos nós de surpresa. Até estava revendo aqui algumas coisas. A gente jogou o último jogo dia 15 de março. No dia 17, a gente teve uma reunião com todo o pessoal da diretoria e atletas, né, para comunicar tudo que vinha acontecendo. E desde então, a gente conseguiu deixar as meninas no alojamento, né, para fazer tipo um isolamento, porque a gente entendia que seria uma maneira até de preservá-las, né, por tudo que vinha acontecendo, pelo que a gente via das notícias. A gente achava que era um momento que seria rápido, né, até por isso que a gente não tomou a iniciativa de mandar todo mundo para suas casas naquele momento, mas depois, com o passar do tempo, a gente foi vendo que era uma coisa mais complicada, e aí a gente teve que tomar a iniciativa de passar treinamentos para elas de uma maneira diferente, né, acompanhar diariamente, porém, pelas redes sociais, pela internet, fazendo videochamadas, e é assim que a gente vem fazendo desde então, né, até esse momento aí que a gente não tem uma previsão do nosso retorno ao futebol. Eu digo dos trabalhos, né, mais coletivos, os trabalhos com todo o grupo junto ali. Então, a gente tem feito videochamadas, né, principalmente da parte física, que a gente tem um acompanhamento mais diário, principalmente a preparadora física e a nossa fisioterapeuta, que vem fazendo trabalhos diários. Elas recebem uma cartilha semanalmente, né? Toda semana a gente troca essa cartilha.
Uma vez na semana tem um encontro virtual para passar atividades mais a parte física. 3 vezes na semana a gente se encontra para falar mais da parte tática, né? Rever vídeos, ver os nossos jogos no Campeonato Brasileiro até então, conversar sobre o nosso modelo de jogo e essas coisas todas que envolvem mais a parte tática. Nossa treinadora de goleiras também vem se reunindo com as meninas 2 vezes na semana para trabalhar uma parte mais específica com elas, né, com as nossas goleiras, que é um trabalho um pouco diferente. E é assim que a gente vem tocando, né, até a gente conseguir uma previsão aí de um retorno para trabalhar com o grupo todo. Maravilha. E Álvaro, a tua parte que é a coordenação, justamente organizar, né, além de ter organizado o elenco para essa temporada de 2020, que ninguém esperava toda a situação que veio a ocorrer de pandemia, enfim, como trabalhar esse momento também, a parte de bastidores, né, para que as meninas mantenham-se motivadas, para que, né, saibam que é só um momento, não, né, algo que ali na frente vai passar, né, assim desejamos todos nós, mas que em seguida as coisas vão voltar ao normal, sim, mas que mantenham esse foco, né, mantenham esses trabalhos, como a Patrícia estava dizendo, que estejam motivadas, que estejam inseridas sempre, mantendo, né, a forma física em casa, mantendo essa atenção, cuidado com o corpo, enfim. Como é que é feito esse trabalho também de bastidores? Na verdade, Jair, eu cheguei depois que a equipe estava montada, né? E junto com o Yura, o nosso diretor, e o Osmar também, que está diariamente trabalhando conosco. Naquela época, após a partida que a gente ganhou contra o Vitória e que foi encerrados os treinamentos e toda a situação se apresentou para nós, as conversas acabam sendo da comissão técnica com as atletas, da parte mais organizacional minha, do Yura, do Osmar, com a diretoria, CEO do Grêmio, e a gente fica nesse meio de campo, né, passando o que pode ter acontecido, ou o que vai acontecer pela visão da CBF, o que vai acontecer pela visão da Federação Gaúcha, o que o Grêmio espera de retorno das atividades feminino, e a comissão, eu vou destacar aqui o trabalho importantíssimo feito, a gente tem uma adesão incrível das atletas no treinamento à distância, mesmo elas estando sem um horizonte de campeonato, o que deixa o treino às vezes um pouco solto, assim, né? Tu não tem uma segurança de, por exemplo, em metade de julho voltarei. Isso emocionalmente é muito complexo, mas o trabalho da comissão, e estou falando porque já passei por algumas comissões técnicas, é espetacular nesse sentido, promovendo inclusive palestras com o psicólogo do clube, modificando as atividades, criando competições internas. Então, sendo bem sincero, Jair, assim, eu falo pontualmente com algum atleta, quando é necessário, nas medidas do governo em relação a salários, enfim, essas situações a gente chega a conversar com as atletas, mas o dia a dia está muito bem tocado por toda a comissão técnica, sem problema algum, e além da comissão técnica, já destaco o comprometimento das nossas atletas também. Várias jogadoras de situações diferentes, de realidades diferentes dentro de um país, um continente como o nosso, e muitas meninas pedem, não usa esse aplicativo porque meu celular não cabe nesse, vai para outro aplicativo. Então, demonstra um completo interesse em querer estar dentro do projeto do Grêmio. Eu acho, e comentei isso com a Patrícia numa reunião que a gente fez sábado de manhã, inclusive, que essa demonstração de entender o que é o clube, entender o que é o Grêmio, que é um clube de luta, é um clube que todos têm que buscar seu espaço, é fundamental para elas também continuarem no clube, e elas entenderam isso e estão de acordo com isso daí. Rafa Passo. Álvaro, falaste agora na última resposta para a questão do Jairo sobre salários. Desde que vivemos essa pandemia ali por volta de março, né, que foi muito se fala no mundo do futebol feminino sobre redução de salários, sobre redução de ganhos, né, das atletas. Como é que o Grêmio está fazendo para poder manter o plantel nesse momento sem jogos? Na verdade, o Grêmio tem um compromisso com o futebol feminino, é um projeto que o Grêmio
é continuado, digamos assim, ele não tem um prazo, porque o Grêmio entende que o futebol feminino está dentro do clube. Então, na verdade, ele fez valer as medidas provisórias do governo para todo o futebol feminino, comissão, atletas, funcionários. E aquele período em que fizeram valer as medidas protetivas do governo, a medida provisória especificamente de suspensão e redução de jornada de contrato, quem teve essa medida a seu favor, nesse caso, ele tem o mesmo período em que o contrato está reduzido, uma segurança de que vai ficar trabalhando pelo mesmo período, né? Então, na verdade, para nós foi muito tranquilo, muito claro, a gente tem uma relação direta com as jogadoras, a gente chamou, conversou, explicou a situação, comentou, a gente não sabe até quando que vai acontecer essa situação, a gente não tem ideia disso, mas o tempo que ficar com um contrato reduzido através da medida provisória, pela mesma medida, elas têm a certeza que vão continuar no clube. Assim foi feito, tanto que 11 jogadoras venciam um contrato agora em junho, e a gente já renovou até o final de outubro. Nossa intenção é manter sempre o plantel que começou o Brasileirão até o final do Campeonato Brasileiro, possibilitando a Patrícia a parte técnica, que também é importante, e dando para as jogadoras o suporte tanto de salário, se elas esperavam ficar a final de junho, naquela dúvida se vai ser renovada ou não, já jogamos para o final de outubro, e também a parte financeira, porque se foi reduzido nos 2 meses até então, né, de maio e junho, elas sabem que no futuro o salário volta ao valor assinado no contrato, né? Álvaro e Patrícia, como vocês veem a situação do futebol masculino nesse momento? Poder estar, né, pelo menos com os treinos, enfim, tanto Grêmio, Internacional, mas falando especificamente do Grêmio, né? Poder estar trabalhando no CT ali, Luiz Carvalho, agora o Grêmio já anunciou que vai para Criciúma, né, continuar a fase de treinamento, e o futebol feminino ainda não, e na verdade sem uma perspectiva muito certa de quando terá um retorno das competições, até por toda a situação que estamos vivendo. Eu acho que essa situação específica são realidades diferentes, né? O Grêmio, quando retornou, foi numa esperança que o Campeonato Gaúcho, por ter uma situação mais tranquila em relação ao país, voltasse. Então, acho que o primeiro horizonte do Grêmio masculino era esse. Não tendo a volta aos treinos coletivos e muito menos aos jogos, mas, em compensação, a CBF já sinalizando que o Campeonato Brasileiro Feminino começa no início de agosto, se faz necessário o treinamento. A realidade feminina não é essa, porque o Campeonato Gaúcho é no final do ano e o Campeonato Brasileiro, a CBF ainda não sinalizou quando é que retorna. Então, acho que eles estão fazendo alguns procedimentos, protocolos de segurança específicos para o futebol feminino nesse momento, para depois largar aos clubes para debate e depois agendar uma data. Então, a gente vê com absoluta normalidade o futebol masculino voltar, tendo que o campeonato já tem uma data programada, não é bem o termo, mas uma data solta pela CBF com possível início, e dali acho que não foge de 1 ou 2 semanas a mais do que isso, então os treinamentos são suficientes. Agora, para o feminino não é o caso, a gente não sabe quando é que o campeonato vai voltar, se fala em setembro, mas ainda não tem uma posição definida. Então, por isso, a gente entende até por bem, para não ter risco de ter algum contágio dentro do clube, de expor pessoas, as meninas terem que pegar avião, terem que pegar ônibus, irem lá para o verão treinar, a gente acha por bem manter a situação de isolamento que a gente se encontra, até por isso que a gente comentou anteriormente, eu e a Patrícia, de que todas estão fazendo suas atividades físicas, estão tendo reuniões 2, 3 vezes por semana com a comissão técnica. Claro, perde o contato, mas dentro da realidade que se apresenta, está sendo bem feito o trabalho. Maravilha, 21 Patrícia. Oi, Rafa. Só um giro nos recados aqui rapidinho, porque tem muito recado chegando, muito abraço, felizmente, né? Você pode continuar participando conosco, pode mandar o seu recado, seu alô, compartilhar a live, porque, né, vai ter assunto essa noite, muita gente elogiando, né,
a live aí com a Patrícia e o Álvaro. Rapidinho aqui, ó. Abraço para a Ironia Bela, ela que é diretora-geral dos Consulados Femininos do Grêmio, né? E, na verdade, ela que foi a primeira incentivadora, né? Olha, a Rádio Galera tem que fazer uma live falando do futebol feminino, né? Incentivando essa participação, esse contato também, possibilitando esse contato com o Álvaro, com a Patrícia e juntamente com a Jéssica lá, quem eu agradeço também da assessoria de imprensa do Grêmio. Então, um grande abraço aí para a Ironia. Aline Dantas, consuleza adjunta do Grêmio Seropol, está dizendo aqui, boa noite, Jairo, parabéns à Rádio Galera por trazer o tema do futebol feminino, que é tão importante e precisa de valorização. Consulado Feminino Gremista de São Léo. A Andréa Ladvig, ela que é diretora regional dos Consulados Gremistas em São Paulo. Até que, enfim, o futebol feminino está numa live. Parabéns. Obrigado, Andréa. A Daniela Amara, além do trabalho físico, é preciso cuidar do psicológico das meninas, com certeza, né? Já o Álvaro já estava falando disso anteriormente aí. Kelly Plaz, né? Ela que é consuleza do Grêmio em São Leopoldo, minha amiga, está presente na live aqui dizendo São Leopoldo presente. A Noara Tainá, consuleza do Grêmio de Esteio. Eu falei que os consulados femininos iam vir em peso, né? O Noara Tainá, ela que é consuleza do Grêmio na cidade de Esteio. Boa noite, grande iniciativa em ter como tema o nosso futebol feminino. A Andréa lá de São Paulo está completando. Parabéns pelo lindo trabalho. Patrícia Guzmão. Te mandando abraço aqui, Patrícia. A Rochelle Borba, ela que é consuleza do Grêmio em Rio Pardo. Consulado feminino do Grêmio de Rio Pardo presente. A Silvia Gonzalez, né? Ela que é consuleza do Grêmio em Canoas. Está dizendo grande Jairo Cuba, Rafael Paz, Rádio Galera. O Elven Rickson, também que é diretor consular do Grêmio. Boa noite. Quando o futebol feminino pretende voltar? E aí, bom, na sequência a gente vai seguir, porque tem muito abraço. Meu Deus do céu, já perdi as contas aqui. O Álvaro já vinha falando dessa situação, né? Que por enquanto, na verdade, tem uma indefinição ainda sobre o retorno efetivo aí do futebol feminino. Pode falar, Rafa. Não, que eu ia perguntar para a Paty, quanto tempo após um retorno às atividades, a preparação física e o comando técnico do Grêmio precisam para a equipe estar, não digo 100%, mas estar apta a retornar ao Campeonato Brasileiro? Bom, a gente sempre quer muito tempo, né? É o que os treinadores, preparadores, é o que a comissão técnica sempre almeja, né? Ter bastante tempo para conseguir preparar ao máximo aí para esse retorno. A gente tem acompanhado, é claro, né? São campeonatos masculinos que a gente tem tido um elevado número de lesões, que a gente vem acompanhando também, né? O futebol masculino que retornou. Então, a gente sabe o quanto é importante esse retorno ser gradativo, né? Então, a gente vai tentar, junto à nossa diretoria, aí, quando tiver, né, uma data estipulada pela CBF aí, das competições, ou pela própria Federação Gaúcha, que é o que nos interessa nesse momento, né, uma confirmação do campeonato, uma confirmação da continuidade do Campeonato Brasileiro. Eu acho que depois que a gente conseguir essas confirmações, essas datas, aí a gente vai sentar, né, junto à diretoria, com Álvaro, Yura, Osmar, e aí tentar estipular aí um retorno adequado, mas acredito que a gente tenha que estudar bastante, porque é um momento que até então acho que nunca foi vivenciado no futebol, né? Tanto tempo sem atividade, as meninas acabam tendo um destreino, né? São mais de quatro meses aí, eu digo sem aquela atividade mais específica do campo. Então, é uma coisa que a gente vai ter que, claro que a gente já vem conversando sobre isso, até a gente tem aproveitado esse tempo, né, para compartilhar com outros treinadores, até do futebol feminino, outras comissões técnicas, e ver mais ou menos o que todo mundo, né, vem fazendo mediante essa situação, para conseguir retornar e colocar, claro, sempre as atletas em segurança, né, porque a gente vive um momento incerto, né, de uma pandemia que a gente tem que ter vários cuidados, e aí ter, sim, esse retorno com um período adequado e que a gente possa se preparar, independente da competição, se vai ser a continuidade do Campeonato Brasileiro ou o Campeonato Gaúcho, a gente precisa estar bem e retornar aí para conseguir os resultados que a gente almeja nesse ano de 2020 ainda. Aproveitar atletas... já que a Paty está. Pode seguir, Rafa, pode seguir. Não, engatar mais uma questão, Paty. Como é que é a tua rotina de
de treinos. A Patrícia, foi atleta de futebol por muito tempo, teve uma carreira sólida na categoria, depois passou a ser treinadora também, foi auxiliar técnica, né, do Internacional, e depois passou a ser treinadora do Grêmio. Como é que é a tua rotina, Paty, na questão física, e tu assiste muitos jogos, né, desde aí a retomada dos campeonatos, principalmente na Europa? Eu procuro assistir, né? Eu gosto de futebol, então é sempre bom a gente estar assistindo para ver o que vem acontecendo, né, no cenário mundial. Enquanto só tem o retorno aí do futebol internacional, a gente tem acompanhado, mas é claro que eu até costumo brincar com o pessoal ali da comissão que nesse momento de pandemia parece que a gente tem feito muito mais coisas do que quando a gente estava em atividade lá no campo, que já é, né, uma carga muito grande, porque a gente faz N coisas diariamente, mas esse momento tem tantas opções, né, que a gente acaba fazendo muita coisa também. Eu procuro também fazer uma atividade física, porque a gente não pode ficar esse tempo todo parado, né, e aí a gente, dentro da minha rotina diária, de estar em contato com as atletas, de estar em contato com a comissão, com a diretoria, ter esse momento também mais da família, mais de cuidar um pouco mais, né, do pessoal, e a gente tem tocado assim. Patrícia e Álvaro, quantas atletas hoje compõem o elenco feminino do Grêmio? E também uma situação que eu já vi o pessoal perguntando aqui, a questão de títulos, né? O torcedor gremista, lógico, né, quer ser campeão sempre, obviamente pela grandeza do Grêmio. Em que nível hoje, né, sendo dentro de uma realidade, o Grêmio se encontra no futebol feminino a nível Brasil? O Grêmio realmente pode disputar de igual para igual com uma equipe lá do centro do país, o próprio Internacional, que é muito forte, a gente sabe, né, tem um histórico grande aí no futebol feminino. O quanto cresceu o futebol feminino do Grêmio para chegar a esse nível de disputa, né, e o quanto o Grêmio ainda tem que evoluir, Patrícia e Álvaro? Bom, a gente retornou aí com o futebol dentro do Grêmio desde 2017, né, há pouco tempo para a gente conseguir consolidar e manter um departamento, né, dentro do clube, mas que a gente tem evoluído bastante. A diretoria do Grêmio tem apostado muito no futebol feminino, tem dado todas as condições para a gente trabalhar, e a gente espera, né, é o que eu, como treinadora, como os meus, né, o meu coordenador que está aí hoje, a gente quer também títulos, a gente trabalha para isso, né, diariamente a gente trabalha para isso. A gente sabe o quanto a gente carrega uma camisa que é conhecida mundialmente, né, então a gente tem feito aí de tudo para que a cada ano a gente consiga montar uma equipe cada vez mais competitiva, consolidar o Grêmio hoje entre as melhores equipes do futebol brasileiro feminino é a nossa principal meta, né? Classificar a equipe aí para essa próxima fase do Campeonato Brasileiro, quando tiver continuidade, ficar entre as 8 melhores equipes e depois almejar algo a mais. Mas a gente sabe que a gente precisa, né? Como o nosso diretor Yura sempre fala, aos poucos a gente vem crescendo para logo aí a gente conseguir grandes títulos e estar no lugar devido que o Grêmio merece estar. Álvaro. Eu concordo ali, a palavra desse ano, até a Patrícia falou, é consolidação no cenário. Acho que o Grêmio, ele optou por uma estrutura específica do futebol feminino, o que dá para as atletas uma tranquilidade de trabalhar que outros clubes não possuem, né? A gente tem academia, a gente tem refeitório, um alojamento que foi reformado, a gente tem uma sala de fisioterapia, tudo pensando no melhor para o atleta. As mudanças do ano passado para esse já foram sentidas, tanto que algumas atletas que saíram já vieram solicitar para voltar. Acho que a gente, no mercado, já está sendo melhor falado, no mercado do futebol feminino, em relação a como que a gente trata o futebol feminino internamente. E essa questão toda, é óbvio, como a Patrícia falou, a gente quer ganhar tanto quanto todo mundo. A gente tem time para ganhar ou não, é um momento de consolidação nosso. Agora, nós somos o Grêmio.
nós fomos para o enfrentamento contra o Santos, que certamente é uma das 3 equipes do país, e poderíamos ter saído com resultado positivo. A gente, pouco a pouco, o time está se entrosando, está melhorando, a parada para nós foi ruim nesse aspecto, que estava numa crescente equipe, e a gente, claro, o projeto inicial lá do ano era classificar entre as 8, mas uma vez classificado, a gente tem que entender que a gente é o Grêmio, a gente tem camisa, a gente tem estrutura, e a gente tem condições para surpreender, sim. Vai vir o título ou não? Talvez seja difícil esse ano, mas o que todo mundo lá dentro trabalha muito é para ganhar os jogos, chegar no mata-mata, fazer um papel bonito, mas ir crescendo. Ano que vem ser melhor do que esse ano, 2022 ser melhor do que 2021. Acho que é esse o objetivo, é ser consistente na modalidade. Não investir um dinheiro para ser campeão de qualquer jeito e no outro ano ser rebaixado. A gente quer uma consistência e a gente quer ser perene nessa modalidade. Maravilha. Álvaro, o Jairo? Eu, na verdade, só engatilhando a pergunta, porque tem uma do Paulo Bizarro, nosso colega, grande Paulo Bizarro, a quem manda um abraço, né? E um baita profissional também, a ele, a dona Lene e toda a família. O Paulo Bizarro pede para te perguntar, Álvaro, se tu estás ansioso pelo primeiro Grenal, qual é a tua expectativa para poder disputar o primeiro Grenal como coordenador aí, como CEO do feminino do Grêmio? Tu sabe que eu falo para o pessoal da comissão lá na sala, a gente tem o quadro dos jogos, e daí eu falo assim, nosso campeonato é o Grenal. Eu acho que o Grenal é um jogo à parte, é um jogo fundamental, é um jogo que não dá para a gente entrar desligado em todas as áreas. Poxa, a gente tem lá na direção Yura, tu não precisa dizer mais nada, né? Ele representa uma bandeira do Grenal, que está marcado na história, e dificilmente deixará de estar marcado na história pelo seu mérito de ter feito o gol mais rápido. Então, a gente respira Grenal, mas a gente tem que entender que o Grenal é uma partida. O projeto do Grêmio é médio e longo prazo, a gente não pode abalar um projeto por uma derrota no final de semana, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo de coisas boas e o que a gente pode melhorar. E o Grenal, é só o que a gente pensa. Eu, particularmente, estou sedento para ver o Grenal. Que maravilha. Sobre Grenal, Álvaro. Sobre Grenal, Álvaro, coordenador do futebol feminino do Grêmio, o alto investimento que o Internacional faz no departamento, as conquistas do campeonato, a conquista do campeonato gaúcho da temporada passada no Grenal lá em Ijuí, e as conquistas na base também do Internacional pressionam mais o Grêmio. O quanto pressiona o Grêmio para montar um departamento, um elenco forte? Eu vou te ser sincero, Rafael, não, a mim, e acho que a poucos ali, a gente não se sente pressionado pelo rival da cidade. Acho que a gente tem que mirar um pouco além, acho que a gente tem que entender um projeto de médio e longo prazo consistente e ir atrás dele. Talvez, assim, o projeto da Ferroviária seja interessante, é uma equipe de futebol feminino, profissional que está há muito tempo aí, disputa títulos. Tem outros projetos, assim, que a gente pode pegar partes dele, incorporar no Grêmio, para tentar evoluir. É claro que é bom ganhar, é claro que é ótimo ganhar Grenal, é dolorido perder. A gente, poxa, no jogo do Santos, que era o Santos, uma super equipe, a gente saiu do estádio de Novo Hamburgo e foi para o Verão, a gente ficou 2 horas na sala da comissão discutindo e comentando e vendo o que acha, é dolorido, nos machuca isso. Agora, não entendo que o estágio do projeto que a gente esteja nos pressiona, mas não nos tira a competitividade. Não é questão de uma pressão para modificar nosso projeto ou investir muito mais no mês que vai ter Grenal, etc. Não. Acho que a gente tem que fazer as coisas com calma, com consciência, sabedores que a gente está num caminho, que a gente não está no fim de nada, a gente está no início de uma caminhada, e que nessa caminhada a gente vai suplantar tecnicamente clubes que, em princípio, ao olhar dos outros, estão na nossa frente.
Então, assim, não me sinto pressionado com isso. Acho que o nosso projeto é um pouco maior do que a rivalidade local. A gente não se preocupa. Nós temos que entender que o Grêmio, assim como o masculino, ele tem que ambicionar títulos nacionais e internacionais, independentemente da rivalidade local ou de outro rival. Eu te pergunto porque muitos torcedores que eu converso e que eu converso nas redes, nos estádios, enfim, nos jogos, eles ficam bastante chateados por o Grêmio não conseguir conquistar uma vitória em cima do Internacional, aí vai na categoria de base, que já é outra questão que eu vou abordar mais adiante. O Grêmio também perdendo na base, perde no profissional. Essa é a questão que no Grenal mexe muito com o torcedor, né? Não, entendo que mexa, mas como a Patrícia falou, voltamos em 2017. 2018 o Grêmio foi campeão gaúcho dentro do Beira-Rio. 2019 o Grêmio perdeu uma final para o Inter, onde 3 jogadoras do Grêmio estavam servindo a seleção. Será que está tão ruim assim? Tem que ter um pouco de calma para ver qual projeto acho que também é mais consistente. Com o passar do tempo, isso daí vai aflorando e a gente tem certeza que está no caminho certo e que vai dar alegrias para o torcedor. A gente se frustra muito em cada derrota, como eu falei, da derrota do Santos foi marcante. Outras derrotas, como o Kinderman, que foi no final do jogo, nesse campeonato, a gente se chateia mais que todo mundo, a gente está lá 8, 10 horas por dia dentro de um estádio. Agora, como eu disse, a gente está no início de uma trajetória consistente, onde o clube entende que o feminino faz parte dele. Tendo essa medida, a gente sabe da evolução que vai ter a categoria dentro do próprio clube. E isso que a gente vai esperar demonstrar para o torcedor nesse ano que vem muito mais, e assim por diante. 21 horas eu quero e 40 aproveitar minutos, 21 horas 40 minutos, essa é a live, né? Você que está chegando na página da Rádio Galera, já estamos há quase 40 minutos aí conversando com a Patrícia Guzmão e também com o Álvaro Pranja, Patrícia técnica do time feminino do Grêmio, o Álvaro, ele que é o CEO, o coordenador do futebol feminino do Tricolor Gaúcho, e claro, nosso colega Rafa Passos aí, repórter mais bem informado de futebol feminino no Rio Grande do Sul. Fazer um giro aqui de recados e abraços. A Morgana Garcia, ela que é consuleza adjunta do Grêmio na cidade de Canoas, o Grêmio feminino muito bem representado pela Patrícia Guzmão, baita técnica, Canoas presente, ela completa aqui, equipe feminina merece muito esse reconhecimento e uma maior visibilidade. Também a Adriana Pinheiro, consuleza do Grêmio em Curitiba, está dizendo, Patrícia Guzmão, ótima profissional. A Fran Refiel, né, ela que é consuleza adjunta do Grêmio na cidade de São Leopoldo, está dizendo que o consulado feminino do Grêmio de São Leopoldo sempre presente, com certeza, né, essa parceria é muito legal. Poxa, a minha irmã tá mandando abraço pro Rafa e não para mim, eu não entendi isso, mas tudo bem, né. Ela disse, boa noite, Rafael Passos, queridão. Vou até abrir de novo a tela para te dar uma boa noite para ela, porque ela não mandou para mim, mas mandou para ti, viu, Rafa? Obrigado, parabéns pelo aniversário, mesmo que atrasado, né, para Evelyn. Maravilha. Tem mais rapidinho, mais giro, porque tem muita gente aqui. Ó. A Marci Dutra, ela que é integrante também do Consulado Feminino do Grêmio de São Leopoldo, tá dando boa noite, dizendo que está presente na live. O Paulo Bizal tá mandando uma recado. Seu Hércules Mário Alessio, grande seu Fossati, está dizendo parabéns pela live do futebol feminino, ele que é diretor consular do Grêmio, conselheiro do Tricolor Gaúcho. A Daniela Amara está fazendo uma pergunta aqui, Álvaro, interessante. Na verdade, é uma pergunta para a CBF, né? Mas vamos ver se tu pode ajudar ela. Por que protocolos diferentes para futebol feminino e masculino? Por acaso o vírus ele faz diferença de gênero? Claro que não é isso, mas talvez tu possa dar uma resgatada para ela aí. Nessa pergunta, né, ter uma resposta um pouquinho mais detalhada sobre a questão da CBF. Na verdade, eu não tenho muito como responder, porque o protocolo feminino não chegou. Acredito que o protocolo não seja diferente. O que é diferente são as estruturas onde acontecem os jogos. Né? Tem time, o Palmeiras, eu não fui lá jogar com o Palmeiras ano passado, teve um jogo lá, parece que o estádio é muito acanhado, o vestiário é pequeno, etc, etc. É diferente tu fazer uma estrutura para jogar no Maracanã do que para jogar
no interior de São Paulo. Então, acredito que essas sejam as diferenças de adaptação ao local. Maravilha. A Ironia Bela, diretora-geral dos Consulados Femininos do Grêmio, a quem novamente eu agradeço, né, por ter viabilizado, ter incentivado, ela que, na verdade, né, fez todo aí o contato, enfim, para a gente conseguir viabilizar essa live desta noite, né, junto com o Álvaro e a Patrícia, e mais uma vez reforço o agradecimento também à Jéssica, lá, assessora de imprensa do futebol feminino do Grêmio. Ela está dizendo aqui, ó, Ironia Bela e o Eduardo Abella, né, os seus esposos, ligados na maior live do futebol feminino do Grêmio, com os melhores profissionais, a treinadora Patrícia Guzmão e o CEO do Grêmio, o Álvaro Prange. Ela disse que tem orgulho de vocês pelo trabalho que vocês realizam, viu? Muito legal isso. O Crisanto Alves Acosta, grande Crisanto, está dizendo, consulado de Ulha Negra presente. E o Crisanto está mandando um abraço aqui para o Bruno, depois ele vai explicar quem é o Bruno, né? A Rose Antunes está dizendo boa noite, Jairo, amigos da Rádio Galera, boa noite, Rose, ela que é do Consulado Feminino do Grande São Leopoldo. O Rodrigo Naltezan também está presente, grande Rodrigo, boa noite. Olha, é uma galera, né? A Nicole aqui já está participando da live também, ela que começou conosco, dando o recado aí das ações sociais lá na cidade de Novo Hamburgo. A Esther Fishborn, colega de imprensa, também está conosco. Grande Luiz Felipe Amorim, nosso colega da Rádio Galera, está aqui na live. Olha, é uma galera muito grande participando. O Eduardo está dizendo aqui, o Eduardo Abella acompanhando e prestigiando a live. Lembrando, o Eduardo Abella é diretor regional dos consulados do Grêmio, né? Diretor regional consular do Tricolor Gaúcho. A Silvia Gonzalez, consulado feminino do Grêmio de Canoas, presente na live do futebol feminino. A Bianca Moreira, do consulado feminino de São Leopoldo, sempre presente. A Daniela Mara tá mandando mais abraços para ti aqui, Patrícia. É isso aí, Patrícia, orgulho desta camisa. A Ironia Bela tá dizendo, informações relevantes para toda a torcida do Grêmio. A Gabriele Melo, consulado feminino de Sapucaia, sempre presente também, ela que é adjunta lá em Sapucaia. Lu Farion tá comemorando aqui a live do futebol feminino. Marcelo Reis, boa noite, Jair e equipe da Rádio Galera. Aline Rodolfo, consuleza adjunta do Grêmio na cidade de São Leopoldo, tá dando baita live aí, Jairo Cuba, Dali, consulado feminino de São Leopoldo. Norma Araújo também presente. É uma galera, obrigado a todos, já a gente tem mais recados. Eu sei que o Rafa tá ansioso para perguntar aí pro Álvaro e também para a Patrícia. Vai lá, Rafa. Outro, Álvaro Prange, outro questionamento também que o pessoal me faz muito nos estádios e nas redes sociais é quanto às categorias de base das gurias gremistas. As categorias de base, né, o Álvaro pode complementar, elas fazem parte da escola de futebol do Grêmio, né, Álvaro? E sobre isso, tem um questionamento aqui do Alexandre Pedó. Um grande abraço para o Alexandre e para a Sandra, que é a sua esposa. Eles são pais da Alissa, que é jogadora do Internacional, e ela é da equipe o ano passado ela estava na Sub-14 e esse ano deve estar subindo para o Sub-16. E eu acompanhei muitos embates das duas categorias, né? E ele me pergunta, nós transmitimos jogos da 14 e da 16 também, as finais, e ele me pergunta que como o Grêmio está se preparando com a base sub-14, sub-16 e sub-18. Grande abraço para o Alexandre, para a Sandra e para a Alissa. Bom, Fel, sobre categoria de base, como tu falaste, ela é separada do terreno do profissional, que é em Gravataí no verão, né? Eu sei que o trabalho da escolinha tá sendo ampliado, eles estão querendo ampliar a parte do futebol feminino. Eles veem isso também, como todo clube, que é algo importante e que não vai arrefecer, não vai diminuir. E o Grêmio, lá em Gravataí, iria ter a categoria sub-18 agora, né? Inclusive, é um sonho antigo do Iura, a sub-18. A gente já tinha feito contatos com mais de 15 jogadoras da categoria. Ligado, sub-18 ligado ao departamento profissional? Exatamente. O 18 ia ser ligado ao profissional com estrutura utilizada do Vieirão.
no caso, para fazer um projeto, como eu venho dizendo, de médio prazo, onde as decisões que esse sub-18, as contratações, iriam influenciar nas contratações do profissional, por óbvio, né? A gente ia ter determinadas jogadoras sub-18 que iam ser emprestadas ao profissional, e assim a gente ter um vínculo maior com a categoria chamada categoria de base, né? Com a pandemia, não se sabe se vai ter o campeonato nacional do Sub-18, infelizmente, né? A gente chegou a ter 2 meninas que vieram de São Paulo para conhecer a estrutura com os pais, conhecer a comissão técnica, a diretoria, mas infelizmente a gente não tem um norte do que vai acontecer. Mas assim que voltar à situação normal, o Grêmio terá uma categoria Sub-18, não sei se esse ano ou ano que vem, para disputar o campeonato nacional, dentro do verão, dentro de toda a estrutura do profissional que foi criado lá, que tu bem sabe, foi toda reformulada, com refeitório de alta qualidade, academias, enfim, a gente está cuidando bem do nosso espaço da Casa do Futebol Feminino do Grêmio lá. O gramado foi terminada a obra do gramado, a reforma, Álvaro? Sim, o gramado está muito bonito, muito legal mesmo. Patrícia Guzmão, o pessoal está pedindo para te perguntar também, a Patrícia, que agora o vídeo dela não está aparecendo para mim, mas eu acho que o teu áudio está ok, né, Patrícia? Eu tô aqui. Agora sim, agora voltou. Agora voltou o teu vídeo, tudo certo. 21 horas e 49 minutos. O pessoal tá pedindo para te perguntar essa questão justamente da preparação para a volta, né? O quanto vai ser importante o Grêmio ter um tempo, né? Não ser aquela situação de daqui a pouco a CBF, a própria federação determina, olha, a gente vai retomar o campeonato, ou né, vai começar um campeonato em seguida e já poucos dias de preparação, enfim. Quanto tempo seria o ideal para nesse retorno, o que a comissão técnica do Grêmio planeja, realmente depois com os trabalhos físicos, técnicos, de campo, todo, né, o pessoal podendo trabalhar junto, quanto tempo seria o ideal para poder ter essa preparação adequada? Bom, como eu falei anteriormente ali, a gente vai sentar, vai ter uma reunião, porque querendo ou não, a volta, né, no departamento envolve muitas coisas, não só a minha vontade, a vontade do Álvaro, mas sim toda a questão financeira, né, para o clube. A gente sabe o quanto o clube, né, todos os clubes vêm passando por uma dificuldade financeira, então é claro que a gente espera retornar o quanto antes, né, para a gente ter um tempo adequado para a gente conseguir se preparar e retornar às atividades. Mas, assim, precisamente de dizer, 2 semanas, 3 semanas, é muito, né, abrangente, assim, porque eu não tenho uma certeza para te falar em te precisar sem ter essa conversa, sem a gente sentar, conversar. Eu preciso sentar com a minha comissão técnica, a minha preparadora física, para a gente né, ver esse momento todo. Vamos ter que as meninas retornarem, fazer avaliações nelas para saber qual o estado de cada uma, porque elas vão se encontrar em diferentes, né, aspectos aí. A gente sabe que cada uma tem a sua realidade para poder treinar, algumas não estão conseguindo sair de dentro de casa, outras já têm acesso à academia, já conseguem fazer atividades um pouco diferentes. Então, a gente vai precisar sentar e conversar bem sobre esse retorno que envolve muitas coisas aí. Álvaro, sobre contratações, né? A gente sabe como é que funciona no masculino. Especulações, empresários, enfim. Mas muita gente ainda não sabe como é feita a captação de atletas para o futebol feminino. Como é feito esse trabalho no dia a dia de pesquisa, de jogadoras? Por exemplo, para o Grêmio ter esse elenco neste ano, claro, você chegou um pouquinho depois, mas você sabe todo o processo. Como é feito esse trabalho de captação de atletas para, por exemplo, o Grêmio ter uma equipe forte no momento? As atletas, elas chegam, tal qual o masculino, por diversas fontes de entrada, digamos assim, né? Mas dessas fontes de entrada, elas sempre passam pela comissão, e a comissão engloba aí o nosso analista de desempenho, o Eduardo, né? Que faz um trabalho sempre nos dando o que a atleta até o momento fez no clube, nas passagens anteriores nos clubes, né? Como é que joga, os seus scouts, enfim, toda essa relação.
E claro, ela tem que se adaptar ao modelo de jogo da Patrícia, né? Isso, então, é um casamento entre a Patrícia, o Eduardo, e Urinha, se a atleta teve lesão recentemente ou não, quantas lesões teve, tal qual o masculino, o departamento todo de futebol do clube que analisa se a atleta tem condições ou não, e depois se vê quem foi que indicou, se foi por empresário, se não é por empresário, ou se é colega de uma atleta nossa que jogou junto num outro clube, assim, tem as mais diferentes formas de chegar. O que acontece no feminino é que não é um mercado, como é que eu posso dizer, é diferente do masculino. O masculino, digamos, tem um pouco mais de malandragem dos empresários, claro, os valores são maiores também. No feminino, as coisas acontecem de uma maneira mais natural e acho que isso é bom para o Grêmio, né? O Grêmio tem uma camisa forte, um nome forte, uma estrutura boa e acho que anualmente a gente vai melhorar bastante nossa qualidade de elenco. Rafa. O Álvaro, no final do ano passado, tu não estava no elenco, mas tu chegou e pegou um pouco dessa tentativa de resolução de alguns problemas, principalmente com algumas atletas que reclamaram de não pagamento de algumas questões, tipo o FGTS, Uma vez a gente conversou sobre isso lá não sei se foi no Pastaria ou no Novo Hamburgo. Como é que ficou essa situação? Tá 0-0? Na verdade, o Grêmio, por política, e vocês acompanham, nem preciso dizer sobre como que o clube é gerido e suas finanças e a seriedade de todos os processos lá dentro, né? O Grêmio jamais deixaria de pagar um fundo de garantia ou alguma situação que possa melindrar qualquer uma das partes que são tanto o clube quanto o atleta. Aconteceu no final do ano passado, talvez, algum descasamento entre a atleta vence o contrato 30 e 31 de dezembro, mas foi embora antes, então teve que trocar documentos por e-mail e perdeu uma assinatura, enfim. Daqueles casos que a gente conversou no Passo da Areia, que foi no primeiro jogo do Grêmio lá, 2-1 contra o Minas, a gente levou para o RH e vários deles já estavam resolvidos, inclusive alguns problemas aqueles, não depositou FGTS, não, é que tem que esperar 2 semanas para ter a chave trocada, para pegar o dinheiro, entendeu? Então tem algumas coisas assim que são realmente processos que eu entendo, eu vim do futebol masculino, e os processos já são mais claros para os atletas, né? No feminino, às vezes, não, porque muitas só tiveram a carteira assinada no Grêmio. Essa que é a realidade. Elas vêm de um futebol amador, daí tu diz, vai ser profissional, vamos assinar a carteira, elas talvez não saibam a dimensão disso que representa. Porque ela vai sair, o FGTS no outro dia vai na Caixa Federal e vai sacar, e tem os procedimentos, os ritos e a burocracia do governo brasileiro, né? Então, claro, pode ter havido um caso ou outro? Pode, como tudo que é empresa, como tudo que é relação, como é tudo que é relação de documentos, mas o Grêmio, pela maneira toda que envolve o clube e sua administração, jamais deixaria de fazer algum pagamento ordinário, um salário de garantia. Então, esses casos que a gente conversou, eu indo ao recursos humanos e pegando e detalhando, acredito que todos estejam resolvidos. Um questionamento aqui, Álvaro, sobre da Andrea Ladvig. Qual é a média salarial hoje de uma jogadora do Grêmio? E o que a torcida pode fazer para ajudar nesta valorização do futebol feminino do Grêmio? Ela ainda pergunta quais são hoje os patrocinadores oficiais do feminino para que nós, torcedores, valorizemos essas marcas. Perfeito. Olha, sobre a média salarial, eu não vou dar um valor, eu comento o seguinte, comentei quando cheguei lá, que muito se fala do salário e tal, é um salário interessante, é uma média que a gente está um pouco abaixo dos clubes que mais investem no Brasil, principalmente porque os clubes que mais investem no Brasil, Corinthians, Ferroviária, Santos, eles têm algumas jogadoras que são estrelas, digamos assim, do elenco, né? A Cristiane no Santos ganha muito mais e leva a média muito mais. Então, a gente não tem uma média tão abaixo desses clubes, é uma média salarial que dá para a gente brigar por algo no campeonato, como estamos fazendo, né? A pergunta sobre o que os torcedores podem fazer, eu acho que
eu fiquei impressionado, assim, quando a gente vai num estádio do Grêmio e a gente, por exemplo, em Novo Hamburgo, tem mais torcida que qualquer jogo do São José. Entende? Esse é o Grêmio. O que o Grêmio precisa é de apoio de sua torcida no estádio, fora do estádio, de conversar conosco mesmo, né? De perguntar como é que é o projeto, como é que vai ser feito, que nem falaram, vocês não sentem pressão do Inter. Não, calma, o projeto não é de 6 meses, o projeto é eterno. Tem uma estrada aí, entendeu? Acho que essa live que vocês estão fazendo e essa recepção toda da torcida é a maneira que a gente encontra ali uma simbiose, o fruto de todo mundo ser gremista aqui, de querer muito e de entender o projeto do clube. Quero destacar, aproveitando que o Jairo comentou ali, a André de São Paulo, do consulado, muito ativa lá, eles sempre vão no hotel nos receber, a gente foi a Osasco, o consulado foi lá, foi nos prestigiar, foi tirou foto com comissão, com jogadores, com atletas, enfim, o ambiente do Grêmio é esse, é um ambiente onde todos estão juntos e se apoiam. E também queria manifestar aqui, que o Jairo comentou, da ironia do Eduardo, do consulado ali, que fazem um trabalho fantástico também, abrindo esses consulados femininos, que naturalmente nos deixam próximo da torcida, né? Acho que isso daí é algo do Grêmio, uma marca que veio do Grêmio, cada vez cresce mais. Eu tive lá na sala do consulado, na arena, impressionante a quantidade de consulados femininos já abertos, e a gente fala com o Eduardo e com o Irani, não, vamos abrir mais, não sei aonde, vamos abrir mais. Eu acho que é isso, acho que essa participação de mão dupla é que faz o Grêmio crescer e que faz todo mundo entender onde é que a gente está no mercado do futebol feminino e onde que a gente quer chegar. Acho que isso é fundamental, esse entendimento. E a gente tem os mesmos patrocinadores do Grêmio, do clube, né, com o acréscimo das lojas Pompeia, que é uma empresa que aposta especificamente no futebol feminino do Grêmio, é algo que nos deixa muito orgulhoso, assim, também, de ter uma empresa, além de todos que apoiam o clube, ainda tem uma empresa daqui do Sul que vê o futebol feminino com algo diferente, algo que transmite o valor. Além do jogo, todo mundo transmite seus valores, né? O futebol feminino, ele tem um valor agregado, um valor adicional um pouco maior e um pouco determinante para a sociedade, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem muita satisfação de ter lojas com pé conosco e espero realmente que a torcida apoie também, compre, etc, etc. 22 horas, exatamente 10 horas da noite, né? Estamos praticamente fechando uma hora aí, porque a gente começou 21h02, para ser bem exato, a live, então praticamente uma hora de live de futebol feminino gremista nesta noite de quarta-feira, aqui na página da Rádio Galera. Mais um giro de abraço aqui rapidinho. Reforçar o abraço aqui para Marci Dutra, de São Leopoldo, né, do Consulado Feminino do Grêmio de São Leopoldo. Também a Maria Luísa Severo Locatelli, Consulado Feminino de Carazinho, presente. A Adriano Pinheiro, lá de Curitiba, já havia mandado. O Eduardo Abela está dizendo aqui, ó, acompanhando e prestigiando a live. Eu tive o prazer de conhecer e trocar umas ideias com o Álvaro. E posso garantir, é um baita profissional e uma baita aquisição do Grêmio. A Alissa Alexandre Sandra, isso mesmo, Alissa Alexandre Sandra. Oi, Rafael e pessoal da Rádio Galera, baita programa. E aí ela pergunta sobre a base. Eu acho que o Rafa já tinha perguntado sobre isso pro Álvaro, né? Ela pergunta como o Grêmio está se preparando aí com essa categoria sub-14, sub-16. Na verdade, é o Alexandre Pedora. Isso. É o Alexandre e a Sandra, e que são os pais da Alissa, que é a atleta do Internacional. Maravilha, você já tinha comentado isso. E está dizendo aqui que torcemos sempre para o trabalho maravilhoso do futebol feminino no Brasil. Vamos descendo aqui, a Sandra Dalmas. Parabéns, Patrícia e Álvaro. Trabalho excelente. Fala, Rafa. Né? A Sandra, que é uma... agora eu não sei exatamente, eu sempre esqueço o cargo exatamente da Sandra, mas ela é uma das pessoas que gerem a escola de futebol do Grêmio, lá no trabalho fundamental para o feminino do Grêmio, ela que atua ali na área do Cristal, faz esforços incríveis, e cada vez a gente está tentando aproximar mais esses dois mundos, né, da escolinha e do profissional. Acho que o sub-18 ia entrar nisso para encaixar perfeitamente, mas vamos retomar, quando a pandemia passar a gente retoma. O Alexandre Pedó está completando aqui, parabéns ao futebol
feminino do sul do Brasil, né? Grêmio e Inter, vamos lutar juntos, dupla Grenal aí pelo futebol feminino. Norma Araújo também presente, a Andresa Malheiros também do Consulado Feminino do Grêmio de São Leopoldo, a Júlia Juren também do Consulado Feminino do Grêmio de São Leopoldo, a Juliana Oliveira, a Pribac, também a Karina Balestra da Luz, a Andresa Malheiros também. Opa, começou a aparecer as meninas, as atletas da Pati, as comandadas. Isso aí. Elas estão olhando a chefa, aí, a técnica, para ver o que ela vai falar delas, né? Elas que continuem treinando, se dedicando, né? Para quando a gente retornar e conseguir os resultados que a gente espera. Patrícia, até pra gente dar um abraço a todas as atletas aí. Patrícia, até pra gente dar uma descontraída também, além dos abraços, né, dos recados do pessoal, que eu acho muito legal essa participação, essa interatividade. É importante ter esse apoio pro futebol feminino, né? E falando exclusivamente do Grêmio hoje, da torcida gremista. Eu queria saber de ti as publicáveis, tá? Obviamente. Alguma história pitoresca de vestiário, porque a gente tem muita visão, né, do futebol masculino, daquele jeito, né, alguns jogadores são mais brincalhões, outros são mais resguardados, tem os que, né, soltam palavrão mesmo e falam um monte de coisa, tem outros que já são mais na sua, enfim, como é que é esse ambiente lá dentro do vestiário? Eu quero, entre aspas, entrar dentro do vestiário do futebol feminino do Grêmio e saber alguma coisa lá de dentro, como é que funciona a tua intimidade com elas, esse bate-papo direto que vocês têm no dia a dia lá no Grêmio. Patrícia? Olha, eu acho que não é muito diferente do futebol. Oi, voltei? Oi, voltou. Pode ir. Não é muito diferente, não, do cenário masculino. Eu acredito que as meninas ali, elas têm, né, o jeito delas de se distrair, de se contrair dentro do vestiário. E tudo que tu imagina aí dentro do futebol masculino acontece no feminino também. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá legal. O teu áudio tá perfeito. Pode seguir. Ah, tá. É só a imagem que tá dando. Isso, ela tá dando uma travadinha na imagem. Não, é isso. É questão de conexão, né? O ciclone aí caiu tudo, mas estamos no ar, tá tudo perfeito, pode seguir. Não, como eu vinha falando ali, não muda muito, né? Eu acredito que, tipo, é bem descontraído o ambiente das meninas ali, né? Diariamente tem as brincadeiras, tem as meninas que falam mais palavrões, tem as que são mais quietinhas, a gente tem ali atletas, né, um pouquinho de cada um. Então, a gente consegue manter sempre esse ambiente sadio, que é o que faz, né, nesse momento aí, a gente conseguir manter um grupo tão grande como o nosso, que são 25 atletas hoje no Departamento de Futebol Feminino do Grêmio, duas, né, que estão sendo integradas aí, que seriam do Sub-18, que já tem um contrato ali assinado com o clube também, que fazem parte, estão já fazendo parte dos nossos treinamentos e que permanecem, né, no elenco. Então, é mais ou menos assim, diariamente a gente consegue, não muda muito não, do masculino. Justamente, Patrícia, gente, só completando, Rafa, a gente conversando, né, com diversos técnicos do futebol masculino, cada um tem o seu estilo também, assim como tem as atletas. Um é o técnico mais paizão, o outro é o técnico mais reservado, não tem muita intimidade, parece intimidade com os atletas. Tem aquele que é estrela, né, fala só a questão técnica, não quer saber de vida pessoal, não quer saber de nada. Enfim, como é que é a Patrícia Guzmão técnica? Tem essa história mesmo do técnico ser meio psicólogo, de ter o momento de abraçar, no teu caso, né, as meninas, sentir que uma ou outra tá com algum problema, né, dá aquele carinho especial, ou quando entra pro trabalho em si, do dia a dia, esses problemas pessoais têm que ficar fora. Como é a Patrícia Guzmão administrando tudo isso lá no vestiário e no gramado, enfim, no dia a dia com as meninas do Grêmio? Acredito que elas poderiam responder por mim, né, essa questão aí, mas eu acredito que eu sou mais pro lado mãezona, assim, até porque o futebol feminino eu vejo, já estou tanto tempo dentro da modalidade, a gente já enfrentou tantas coisas e a gente viu quantas essas meninas, né, sofreram para chegar até esse momento que a gente está vivendo hoje da modalidade no país.
Então, eu procuro sempre ser aquele, né, o braço de apoio ali, tá sempre motivando, sempre incentivando. A gente procura ser um pouquinho de tudo, né, porque a gente dá conselho, a gente, às vezes também elas procuram dizer que eu sou muito legal, mas é que às vezes a gente tem que sair também, né, e dar aquele, xingar mesmo, chamar atenção, porque senão, tem os meus momentos de chutar a garrafinha também, de extravasar um pouco mais, que às vezes é preciso, né, mas eu procuro sempre estar mais próxima delas mesmas, quando a gente identifica algum problema, alguma coisa, chamar para conversar, e a gente sabe, né, das peculiaridades que tem a modalidade, então a gente sabe que com mulher é um pouco diferente, e a gente procura sempre conversar para conseguir resolver, né, tudo aí que enfrentam no nosso dia a dia. 10 horas, 8 minutos. O Rafa, eu sei que está com uma pergunta engatilhada, Rafa, a gente já está encaminhando o final da live, até porque a gente tem que liberar a Patrícia e o Álvaro, mas só dentro desse assunto ainda, até para, né, essa quebra de gelo, que nem eu brinquei aqui, como é a tua atuação, Álvaro? Porque tem um momento só delas, né? Que o homem, o coordenador, né, não entra lá dentro do vestiário, não. Como é que tu faz para ter esse controle, saber, bom, agora é o momento de falar, de, né, dar uma palavra também, ou não, peraí, eu nem vou entrar, vou deixar elas resolverem lá dentro alguma situação. Como é que tu consegue administrar essa situação também? Sabe, Jair, essa pergunta é muito engraçada, porque até eu comento às vezes lá, poxa, no masculino é muito fácil, né? Tu entra no vestiário se revelam muitas coisas, né? Exato. Aquela ansiedade pré-jogo, ou como ficou o jogador depois de uma derrota, ou como ficou depois de uma vitória. É importante dar uma olhadinha no olho e saber o que ele achou dele, né? O que ele se vê dentro do grupo. Porque dessas conversas, disso que do feeling, tu vai acabando juntando um, analisando o outro e tentando formar um grupo coeso, né? E no feminino, eu não posso fazer isso, né? Eu não entro no vestiário no feminino. Então, é algo assim que eu estou me adaptando ainda, mas, por outro lado, também a gente tem uma confiança interna muito grande nas pessoas. O que eu quero saber, eu posso perguntar para a Patrícia, como é que tal jogadora estava antes do jogo, como é que estava depois, e ela vai me dizer o que eu necessito saber. E a confiança entre os profissionais que ali atuam tem que ser desse tamanho e dessa importância, porque a resposta que ela me dá é algo que pode impactar no futuro da instituição e da atleta logo ali na frente, né? Mas então se troca por eu não poder ver, por outras pessoas que podem estar lá dentro, e vamos contar para o Osmar, que está todos os dias lá também, para mim ou para o Yura, e a gente vai conversando diariamente, tendo confiança e entendimento de cada um dentro do seu escopo, dentro do Grêmio, e tomando as decisões. Rafa. É um questionamento do Alexandre para a Paty. Qual parte tática do jogo você mais gosta de utilizar? Formação em campo? O que tu gosta desses números do 4-4-2, 3-5-2? Que tu chega a ficar mais focada nessa questão tática, Paty? Eu acho que todo treinador tem que estar focado nessa parte, né? Porque o quanto o futebol ele evoluiu e o quanto isso faz diferença hoje em dia, né? Cada jogo a gente poder estudar o adversário, ver a melhor maneira de se comportar dentro de campo, para poder enfrentar determinados adversários, a gente tem que ter comportamentos um pouco diferentes. Então, é claro que, né, tudo... Claro, a gente senta com a comissão técnica, o analista de desempenho, a gente colhe todos os materiais, discute, e aí utiliza aquela semana de treinamento, as semanas, né, de treinamento, para a gente conseguir introduzir as nossas ideias, passar para as atletas e que elas comprem essas ideias e consigam, né, desenvolver dentro da partida. Então, é muito importante, sim. A gente quebra a cabeça lá, às vezes, né, tentando sempre escolher ali a melhor maneira de se comportar nos jogos. Ou a Sandra, que ela completou, dizendo que as atletas do Sub-14 e do 16 estão com as mesmas atividades remotas dentro das possibilidades de cada uma. Álvaro, como é que está a conversa tua com o próprio Yura, com o seu Osmar, com a direção do Grêmio, o presidente Romildo Bolzan Júnior? Haverá
houve alguma sinalização se o Grêmio disponibilizará kits para exames da Covid-19 para o grupo feminino? Rafael, a gente conversa isso com o Amodeu também, né? A Cristina, tu sabes que é uma diretora bem ligada ao departamento ali, uma peça fundamental, né? E o Ura sempre atento a tudo também e faz esse meio de campo muito bem feito ali com o presidente, com o pessoal da Arena. Mas o Grêmio vai fazer tudo que for estabelecido pela CBF. Então, na verdade, o Grêmio, por postura, a gente sabe que ele é um clube cumpridor das suas obrigações. A gente está esperando, como eu disse anteriormente, o protocolo da CBF, que acho que no início da semana que vem deve chegar, para aí sim verificar como que vão ser esses procedimentos e certamente vai trazer as atletas e todo o ambiente ali do verão ao maior nível de segurança possível dentro da situação atual, né? Que a gente sabe que não é a melhor situação do mundo, mas certamente vai ter um nível de segurança alto, sendo o Grêmio que está realizando. 10 horas 13 minutos, vamos para o último giro aqui de abraço, de recados, até pelo horário, né? Já quase 1h15 de live aí, a Patrícia e o Álvaro já vão querer a minha cabeça, né? Não vão querer que eu apareça mais lá para acompanhar os treinos do Grêmio, enfim, e os jogos. Olha aqui, ó, o Eduardo Abela está completando, né? Parabéns, Patrícia e Álvaro, pelo trabalho, e posso dizer que acompanho o trabalho deles e o Grêmio está muito bem servido de profissionais na equipe feminina, além do Yura, comandante deste time feminino. Grande abraço a todos e parabéns, Rádio Galera, sempre colocando a marca do Grêmio em todas as áreas no mais alto plano. A Aline Dantas, consuleza adjunta de São Leopoldo, está dizendo parabéns à Rádio Galera por trazer o tema do futebol feminino que é tão importante e precisa de valorização. A Fran Refiel também, conselheira adjunta do Grêmio na cidade de São Leopoldo. O marketing também vem sendo muito bem trabalhado com as atletas, o que contribui para o crescimento do feminino, assim como os uniformes de jogo e etc. Em cima disso, Álvaro e Patrícia, acho que a Fran puxou um assunto bem interessante, agora que são 22 horas e 14 minutos. A gente, até um tempo atrás, né, não vou precisar quanto, mas não é muito tempo não, até mesmo as redes sociais do clube, oficiais do Grêmio, não conseguiam dar aquela dimensão toda que o futebol feminino merece, né, merecia e merece. E hoje não, hoje exatamente tudo que ocorre, por exemplo, até de situações, hoje é o aniversário do jogador tal, e aí no dia que tem uma atleta do futebol feminino fazendo aniversário, tá lá também no Twitter, nas redes sociais do clube, ou alguma informação, né, de contratação, enfim, situações variadas. O quão importante é isso, esse equilíbrio também, né, demonstrando que o clube, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, tem e passou a ter e tem nesse momento uma grande valorização e dá uma grande visibilidade também ao futebol feminino. Já é interessante porque hoje o mundo é tudo uma guerra. Quando tu vai discutir um assunto que é polêmico, se não aceitam um contraditório e acham que o lado dele é certo, enfim, eu sou uma pessoa mais tranquila, gosto de ponderar e gosto de pensar no que a outra pessoa mandou de mensagem para mim e eu ver se aquilo é interessante ou não, né? E quando eu cheguei lá no Grêmio, muitas vezes falavam assim, que o Grêmio, chegaram a me falar isso, não valoriza tanto as atletas porque nem tem um Instagram exclusivo delas. Mas no entendimento do clube, como tu bem falaste, é o contrário. O Grêmio valoriza tanto que quando a gente contrata um atleta, todos os 7 milhões e não sei quantos seguidores do Twitter ficam sabendo, ou do Facebook, ou de onde for. Por isso, por não ter algo específico, e que, como começou agora, e pela maturidade da modalidade, isso é uma coisa que a gente tem que entender, às vezes, a maturidade do futebol masculino é uma, a maturidade do futebol feminino é outra. Vai chegar um momento lá na frente que as duas vão ficar em paralelo? Vai, mas vai demorar. Então, assim, a gente tem que entender várias coisas e perceber o que o clube quer com aquilo. E o clube, não separando as redes sociais e dando voz, e dando imagem, e dando a ciência, a torcida de tudo que acontece no futebol feminino, é o
uma forma sim de prestigiar, é uma forma sim de valorizar, e acho que as atletas entendem isso, acho que a comissão entende isso, porque toda hora estão aparecendo e estão sendo... E é um carinho, né? Tu ser de um grande clube do futebol mundial, aparecer numa rede social por um trabalho bem feito, é algo que te motiva e que te faz feliz. Então, acho acertado o comportamento do Grêmio nesse aspecto, assim, e acho que faz um pouquinho de diferença para as atletas também. Não sei qual a opinião da Patrícia, acho que a gente nunca falou disso. Eu acho que a importância, né, que o Grêmio dá ao futebol feminino se deve muito a isso. Às vezes, não tem uma categoria de base sub-14 e sub-16, perdeu o ano passado, né, em todas as categorias de base, mas que era a escola de futebol feminino do Grêmio, né, não era uma categoria de base. Então, acredito que aos poucos, a cada ano, o Grêmio vem, sim, investindo muito no futebol feminino, e quando, como o Álvaro falou, né, é um projeto que veio para ficar. Não é um projeto que vai acontecer 1, 2, 3, 4 anos e daqui a pouco ali na frente pode acabar. Então, por isso que ele está sendo construído, né, passo a passo. Né? A gente não quer dar um passo maior do que a gente consiga para depois ali na frente ter que, né, ou acabar com uma modalidade ou ter que excluir alguma. Então, isso que acontece ali das redes sociais, eu até vejo muitos torcedores, poxa, mas a gente não tem notícia do futebol feminino, mas vai lá no site oficial do clube, acompanhe as redes sociais oficiais do clube, né, que tu vai ter notícias do futebol feminino. Então, isso mostra o quanto o Grêmio hoje, né, vem dando importância ao futebol feminino, por fazer a apresentação de uma atleta do futebol feminino da mesma maneira como faz para o profissional masculino. Da mesma forma como quando faz aniversário, tá lá a fotinho da menina, as chamadas, né, os cards para os jogos, da mesma maneira que é feita para o masculino, é feita para o feminino. Então, isso já vem mostrando o quanto o clube está levando a sério, né, esse departamento, e aos pouquinhos eu tenho certeza que a gente vai conseguir se concretizar também com grandes títulos aí para o clube e também consolidar a nossa categoria de base, que é o que a gente vai buscar também nos próximos, né, era para ser esse ano, quem sabe, se não for esse ano, no início do ano que vem a gente consiga já dar esse passo aí que vem faltando para a gente, né, contribuir, porque a gente entende também o quanto é importante as categorias de base, né, até para